Bom dia, a gente está aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor. Isso é sempre motivo de muita alegria para mim e responsabilidade, claro, né? Mas quando o Senhor me leva a pensar sobre fazer um vídeo, eu creio que é da parte dele que se cumpre o propósito dele, né, na minha vida e sobre cada um que vai ter oportunidade de ouvir, assistir, né, sobre a palavra do Senhor. A minha intenção é sempre engrandecer o nome do Senhor e estudar junto, né, a palavra do Senhor. Então eu queria falar hoje sobre o rei Ezequias. É um texto bastante conhecido que está lá em 2 Crônicas, no capítulo 30, né? E eu vou passear um pouquinho até o capítulo 32. Mas aqui no capítulo 30, o rei Ezequias ele foi levantado, né? Porque ele era o sucessor do seu pai, né? O rei Acás, que fez o que era mal perante Deus, né? Sacrificou a ídolos, buscou outros deuses que não o Deus dos pais, né? E Ezequias, bem jovem ainda, ele assumiu a posição do pai quando ele morreu. E aí o povo estava em ruínas, né? Porque todas as vezes que a gente deixa ao Senhor, conhecendo Ele, sabendo o Deus que Ele é, do que Ele é capaz, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor, o soberano, existem consequências, acontecem coisas, né, sobre nós, porque deixamos o Senhor. E o povo estava em ruínas. E o rei resolveu: pera, tem alguma coisa acontecendo, vamos mudar essa história, né? E ele resolveu juntar os levitas e os sacerdotes e vamos purificar, vamos buscar o Senhor. Primeiro nós vamos nos purificar de madrugada, consagrar a nossa vida, oferecer sacrifícios ao Senhor. E assim eles fizeram. Ele juntou os levitas e os sacerdotes, né? E fizeram isso de madrugada, e depois de terem feito isso, se santificando, adoraram ao Senhor, né? E depois disso, o rei falou: agora nós vamos juntar o povo, porque na verdade havia poucos sacerdotes e os levitas também estavam em menor número e não houve gente suficiente, embora eles tenham feito tudo certinho, né? Mas o povo também tinha que entrar nessa história. O povo também é responsável, porque às vezes a gente quer transferir também a nossa responsabilidade para o outro. Não, mas ninguém me ensinou, ninguém falou que eu não podia fazer, mas estava no livro da lei. Eles não buscaram. Eles ouviram dos pais, que ouviram dos pais, que ouviram dos pais, mas foram se perdendo no caminho. E às vezes a gente transfere a nossa responsabilidade para o outro. E na verdade o que a gente tem que ter é vida reta com Deus. Eu não posso depender de A, de B, perdão, do pastor, da ministração. É muito bom, edifica a minha vida, constrói a minha fé, porque a palavra do Senhor fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu tenho que buscar recursos para que a minha fé possa ser aumentada, para que eu possa aprender mais do Senhor. E aprendendo mais do Senhor, eu vou fazer mais o que é agradável aos olhos do Senhor. Mas não depende de ninguém, depende exclusivamente de mim mesma. Eu tenho que resolver buscar ao Senhor e ouvir a voz dele e querer mais dele para minha vida. E com isso eu começo a mudar também o ambiente em que eu estou. Foi o que o rei Ezequias fez. Então ele resolveu
pera, vamos chamar o povo também. O povo também tem responsabilidade sobre isso, também tem que buscar ao Senhor. E resolveram. E mesmo eles tendo sido ensinados, eles foram levados pelo rei a relembrar tudo aquilo que os pais tinham falado para ele. E aí no versículo 18, ele fala assim, olha, porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulão, não se tinham purificado e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: O Senhor, que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. Ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. O povo que estava doente da alma, na sua alma, ele foi restaurado pela oração intercessória de uma pessoa, que aqui nesse caso era o rei Ezequias. Então, é necessário que se levantem pessoas, intercessores, mestres na palavra, e a gente tem vivido isso nesses últimos tempos, o tempo todo, né, na palavra do Senhor, de vida com Deus. Mas especialmente nesse tempo, é necessário que a gente ouça a voz dos profetas, ouça a palavra do Senhor e que a gente se levante. Não ficar como criança no leitinho a vida toda, esperando que alguém me sirva, mas buscar ao Senhor, se levantar como profeta nessa geração, falando da palavra, não do que eu acho, não do que eu penso. Eu tenho esse direito também. Mas se estiver alinhado com a palavra do Senhor, aí as coisas vão acontecer. E aí o rei intercedeu por este povo e Deus sarou a alma do povo. Olha que coisa bendita, que coisa maravilhosa. Deus é tremendo. Mesmo o povo tendo deixado ao Senhor, mesmo o povo tendo sacrificado a outros deuses, basta que a gente se volte para o Senhor novamente e tudo é restaurado. Pela intercessão de uma única pessoa, o Senhor restaurou a alma do povo. Então, aquele povo que estava abatido, triste, sofrido, porque deixaram o Senhor, e houve, novamente eu digo, houve consequências para isso, mas o Senhor restaurou a alma deste povo. E aí no 27 diz assim, ó, então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus. E é maravilhoso isso, porque o Senhor diz aqui, está nos ensinando aqui, que houve restauração e o povo seguiu. E aí quando chega no 32, capítulo 32, eles estavam vivendo, né, uma vida de restauração novamente com Deus. E aí o fulano lá, o rei da Síria, Senaqueribe, ele resolve que ele quer invadir aquelas terras. O povo estava restaurado, estava buscando a Deus novamente, mas não há trégua no mundo espiritual. De tempos em tempos, se não que diariamente, né, a gente é afrontado, confrontado e as lutas vêm, né? Mas o povo já tinha experiência com Deus aqui, né? Tinha novamente se voltado para o Senhor. Então eles já tinham bagagem para ouvir a voz do Senhor e entender que eles tinham um Deus que lutava as guerras por eles, né? Guerras físicas aqui no caso, mas espirituais também, né? E aí o povo tava ali meio, e agora? O que vai acontecer? Mas o rei novamente, um homem de Deus, lá no 32, versículo 7,
Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Não era pouca gente, não. Porque há conosco maior do que o que está com ele. Com eles está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Com eles está o braço da carne, mas conosco está o nosso Deus para nos ajudar e guerrear nossas guerras. Não é fácil. Não é fácil, porque aqui é viver pela fé. Eles estavam vivendo a história e nós, olhando aqui, nós vivemos pela fé, edificados por tudo que este povo passou. Mas na nossa luta diária, nós temos as nossas próprias guerras, as nossas próprias lutas, mas a gente tem sempre que se lembrar, com tudo, com eles está o braço da carne, mas conosco está a mão do Senhor para guerrear por nós, para lutar as nossas lutas, para lutar as nossas guerras. Muitas vezes a gente se encontra sozinho, chorando sozinho, falando sozinho, orando sozinho, que é necessário, né? Muitas vezes lá no seu quartinho, no seu esconderijo, no lugar secreto, só entre você e Deus. Aquela oração, aquela palavra, aquela conversa que só o Senhor conhece. Mas o Senhor escuta todas as nossas orações e recolhe para si. E conosco Ele está. Com o mundo, com todas as afrontas contra nós, está o braço da carne, mas conosco está o nosso Deus. A gente não pode se esquecer disso, não podemos nos esquecer disso. Essa história é muito maravilhosa porque ela nos mostra uma pessoa se levantando, um intercessor se levantando no meio do povo para clamar ao Senhor, para levar o povo a se purificar, para levar o povo a se render novamente ao Senhor, consagrar a sua vida ao Senhor, e aí o Senhor faz a restauração. É necessário que essa pessoa se levante e que seja eu e você, que sejamos nós esses intercessores, mas que o povo cresça, que a gente cresça com toda a situação, sabendo que o Senhor está conosco. Esse profeta, esse intercessor se levantou e disse: olha, o Senhor já fez na vida dos nossos pais, vamos nós também viver agora essa história, vamos nós também viver agora a transformação, o poder que há no nome de Deus, aqui no caso, porque Jesus não tinha nascido ainda. Então, do Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus dos pais deles. E agora é a nossa vez de viver isso daqui, o rei Ezequias falou. E o povo fez aquilo, ouviu a voz do rei e foi restaurado. E aí quando veio, aqui foi só uma das pelejas, né? Veio esse rei Senaqueribe contra o povo, ele já tinha experiência com Deus. Então é assim que a gente tem que ser. As nossas lutas são diárias, mas o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, até que Jesus volte. As nossas lutas continuam, mas o nosso Deus permanece o mesmo. Então é isso que eu quero deixar com você, para mim e para você, para a gente não esquecer que o Senhor é o nosso guia, é aquele que peleja por nós, é o nosso caminho para andar. Mesmo no meio da luta, da dificuldade, o Senhor é presente. Basta que eu e você, a gente se volte para Ele, porque Ele é um cavalheiro. Se a gente não quer, as consequências virão, mas a gente tem liberdade de escolha. Agora, se a gente quer, a gente decide caminhar com o Senhor, então nós seremos cuidados, sarados, a nossa alma será sarada através da oração, através da intercessão, e o Senhor fará aquilo que é plano dele, desejo dele. Quero orar com você, pedindo ao Senhor que nos restaure nesse dia, nesta manhã.
Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor sempre está presente. É um Deus presente, é um Deus fiel, um Deus justo, um Deus de paz, um Deus que guerreia por nós, que sacia nossa sede, Senhor, que nos purifica de todo mal, aceita nosso pedido de perdão, nosso sacrifício ao Senhor e nos restaura, Senhor, para que a gente possa crescer e dar frutos. Eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade nesta manhã, Senhor, e clamo ao Senhor por cada um que vai ouvir esta palavra, que sejam restaurados, que sejam edificados, que a sua alma seja sarada, não por mim, pela minha oração, mas pelo poder que há no nome de Jesus. Deus, eu clamo ao Senhor por essa restauração na vida dos meus irmãos, na minha própria vida, porque eu sei em quem tenho crido e sei que o Senhor é suficiente para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Eu oro, Senhor, no nome de Jesus, que vive e reina eternamente. Que você seja edificado, abençoado através dessa palavra, da palavra do Senhor, não da palavra da Adriana. Mas eu quero sim ser profeta nessa geração. Eu quero ser e sou intercessora dessa geração. Em nome de Jesus, seja abençoado. E para que um dia e todos os dias você seja abençoador também. Cresça na palavra, cresça na fé, nas lutas, que as lutas não te abatam, mas te façam crescer para que você também seja um intercessor, eu e você. Em nome de Jesus, seja abençoado. Fique com Deus.